Bom dia, Larissa. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem, Mário? Tudo jóia. Então, se você quiser se introduzir aí, por favor. Eu sou a Lari Colebrusco, eu sou hipnoterapeuta, Theta Healer, né? Tenho um canal no YouTube e faço vídeos sobre expansão da consciência. Eu quero todo mundo vivendo em paz, realizando todos os desejos, né? E acabei conhecendo seu perfil do Instagram, My Big Toe, que é fantástico, né? E assuntos muito interessantes que não tem ainda muitas pessoas para a gente conversar sobre assuntos assim tão profundos, né? Então, muito obrigada, viu, por aceitar o convite para a gente fazer esse vídeo hoje. Legal. A gente acabou se conhecendo por troca de mensagens através do perfil, né? E eu Isso. acabei conhecendo o seu perfil também, vi que você tem assuntos afins, né? Então, achei bem interessante. Como você disse, ainda não é comum a gente encontrar uma grande quantidade de pessoas se interessando por esses assuntos ligados à consciência, expansão, evolução, né? Autoconhecimento. E, Então, foi bem bacana. E eu sempre acho o seguinte, eu também passo muita informação, como você sabe, né? aham, Pontualmente em função das perguntas que vão surgindo e tudo mais, mas assim ter uma chance de bater um papo, né, acaba ficando uhum, uma coisa mais descontraída, mais agradável, né? E é, assim, as dúvidas que você eventualmente recebe, que você quer aproveitar para esclarecer aqui, elas sim, são úteis para muitas pessoas, né? Constantemente estão entrando pessoas novas no assunto, então é bacana. E eu sou Mário Jorge, né? Comecei a falar antes de me apresentar. Mário Jorge Pereira dos Santos, eu sou ex-engenheiro de profissão, né? hum, Fazem já uns 10 anos também ando estudando bastante sobre esses assuntos de autoconhecimento e acabei conhecendo o Tom Campbell e as ideias dele através do My Big Tom, do livro e sim, dos vídeos que ele posta na internet. E acabei me interessando demasiadamente, me apaixonando, contatei-o pela possibilidade de traduzir os livros e acabei entrando nessa tradução do livro com mais um amigo, o Celso Júnior, e uhum, acabei coordenando e acabei tendo que entender como é que fazia um livro e tudo mais, né? Como aham, ficava, porque é um mercado aí meio aviltado, tem muita gente aí. E esse é um uhum, assunto, como você mesmo disse, mais restrito, né? Que não são todos que se sim, interessam. Então, fui até o fim para poder ter esse livro disponível para as pessoas e muito disso, da divulgação disso, fiz através do YouTube, do Facebook, sim, especialmente agora do Instagram, que está indo super bem. Então, foi mais ou menos por aí. Eu também sou, é, então, como eu te disse, um interessado nesses assuntos, em busca, em descoberta, sim, expansão da consciência. Então, também acabei estudando muito isso por minha conta nos últimos 10 anos, né? Também uhum, como chama aquela que mexe com a programação mental, isso no nome da cabeça. ah, Master, eu fiz até um Master de PNL, Programação ah, Neurolinguística, né? sim. Buscando entender melhor a mente, essas coisas. Então, tudo bem relacionado aí. E estou feliz de hoje estar podendo fazer esse tipo de divulgação para as pessoas, ajudá-las a se buscarem, a se conhecerem e a viver melhor, Uhum. porque esse é o objetivo final das coisas, né? É, e transforma a vida, né? E a internet fez isso, de conectar as pessoas e trazer esse conteúdo, né? Que quem busca tem muito conteúdo, né? As pessoas Tem. que buscam. Hoje em dia tem. Tem tanto que às vezes também é difícil você direcionar um pouco entre o joio e o trigo, né? Mas Aham, eu vou dizer que dentro de uma escola aqui que eu estudo, o mestre lá, o Pedro, costuma comentar sempre a seguinte coisa, e eu acho fantástico. Eu tomei isso para mim como bússola, né? E acho que eu ofereço para as pessoas caso se interessem por isso também. Se você quiser entender se o que está sendo dito para você por alguém, né, no meio de toda essa confusão do que é dito, te ajuda ou não, né, se é algo positivo ou não, e você está tentando buscar, aprender, crescer, como é que você sabe se aquilo vai te ajudar mesmo ou não? Né? Então, verifique uma coisinha bem simples. Aquelas ideias vão te deixar mais livre, elas vão te dar mais opções de viver a sua própria vida de acordo com a sua própria vontade, ou elas vão te prender a alguma coisa, elas vão te deixar mais preso, né? Vão te tirar a liberdade. Então, assim, sim. a minha sensação, o que é bom para mim, é assim, se me dá mais liberdade, pode ser útil e interessante. Eu vou avaliar e vou experimentar. E se realmente Isso. confirma isso, sigo em frente, aproveito a ideia e põe em prática.
Então, acaba sendo uma coisa interessante, às vezes pode ser útil para as pessoas que estão nos ouvindo. Né? Sim, eu sempre falo, ó, o que eu estou falando aqui, teste na sua vida, né? Os vídeos que faço, então faz o teste, que aí você vai chegar a uma conclusão, né? Vai ter a experiência. Exatamente, porque o conhecimento alheio, apenas como informação, ele não é muito útil, né? Ele é útil porque ajuda, vamos dizer, você já tem um rol de experiências na sua vida, né? E às vezes esse conhecimento, ele é aquela gota que faltava, é aquela ficha que entra no aparelho telefônico antigo e faz aquele ruído, né? Então, nesse aspecto, tudo bem. De resto, é como você disse, você está pegando algo completamente novo, que ainda não disse nada para você, então você já precisa experimentar por você mesmo, né, e ver o benefício daquilo para você. Não é uma questão de acreditar. Né? Ninguém pede acreditar. Crença não serve para nada. Só para atulhar a sua mente e ficar lá te atrasando a vida. Né? Exato. Exatamente, trava. E vamos lá, então. Quem seria Tom Campbell? Então, o Tom é um físico nuclear e matemático também. Eu, às vezes, me esqueço desse detalhe, que, assim, eu gosto mais da física do que da matemática. A matemática é legal, mas a física é melhor. Mas ele também é matemático, né? E ele profissionalmente, ele se especializou em trabalhar com simulações, com computador, né? Ele esteve, por exemplo, trabalhando com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e para a NASA, ajudando a criar simulações de mísseis, de foguetes, de desenvolver. Você sabe, com a simulação você consegue fazer com que aquilo evolua sem ter que fazer destruições de materiais, então avança a evolução. Então, é um métier, né? Essa linguagem de computador, essa linguagem moderna, é uma linguagem que ele está. E, portanto, também ele é afeito à parte que eu chamo de física digital, né? Que é uma física mais moderna, que vem explicando, inclusive, a física quântica e todos aqueles mistérios que as físicas tradicionais não conseguiram explicar até agora, que é uma física baseada em programação, em realidade virtual, em simulação. E ele se formou lá na década de 70, no início da década de 70, e começou a trabalhar e trabalhou nisso por, sei lá, 40 anos. E, em paralelo, ele também começou a trabalhar no lado pessoal dele, no lado de se desenvolver e desenvolver a consciência, vamos dizer. Nada é acidental, e ele, em algum momento na escola, quando ele estava fazendo pós-graduação, descobriu a meditação, por conta de um cartaz que estava lá. Estava dizendo os benefícios da meditação, que o cara precisava dormir menos, que ficava mais eficiente, com a cabeça mais clara. Ele falou, nossa, isso é bacana, isso vai me ajudar. Se tiver fundamento, né? Então ele foi lá ver o negócio e acabou meditando e descobriu assim que ele tinha uma facilidade incrível para aquilo e ele conseguia resolver problemas de computador. Então ele analisava aqueles códigos, né, que são linhas de computador, e ele tinha que procurar linha por linha para descobrir eventuais erros, né? E ele, em estado meditativo, ele conseguia descobrir os erros de uma forma muito rápida e simples, né? Então ele conseguiu descobrir uma aplicação prática. E ele, sendo físico, ele achou aquilo maravilhoso. Ele falou, nossa, eu consigo ter um resultado real, prático, de algo que para mim parecia só misterioso, até então, que ele desconhecia. E em seguida ele conheceu o Robert Monroe, que é uma pessoa que escreveu aquele livro Viagens Fora do Corpo, que é uma pessoa que também é um industrial lá do ramo da comunicação, rádio, efeitos sonoros, e era uma pessoa bem sucedida que começou a ter essas experiências fora do corpo, um estado alterado da consciência, e escreveu esse livro, porque no começo ele imaginou que ele estava ficando louco, ou estava doente, alguma coisa, e acabou indo a vários médicos e acabou escrevendo o livro. E descobriu que tinha uma porção de gente que tinha essas experiências e que o livro dele ajudou bastante. Esse livro foi parar na mão do Tom Campbell pelo chefe dele na empresa inicial que ele trabalhava, de engenharia, e o cara apresentou o livro para ele e acabaram resolvendo várias pessoas da empresa e conhecer lá o tal do Robert Monroe. E ele acabou participando com o Robert Monroe da montagem de um laboratório científico. Ele, como cientista, e mais alguns colegas daquela mesma empresa, ajudaram o Robert Monroe a montar um laboratório para estudar a consciência de forma séria e os seus estados alterados. E isso, então, foi lá nos anos 70. E de lá para cá, ele continuou estudando isso aprofundadamente. Então, ele se tornou um especialista em consciência e, como físico, ele acabou tentando buscar, fazendo experimentos com a consciência,
uma forma de explicar a realidade e a consciência, uma forma que incluísse a consciência, porque os outros cientistas que são materialistas excluem automaticamente a consciência, dizendo que é um acidente. Então, é isso. Ele conseguiu criar um modelo, My Big Talk, que são os 3 livros que eu divulgo lá no site, as ideias que saem dali, né? Que explica a nossa realidade, o que nós somos, propósito, e te dá uma ideia de tudo como um mapa bruto, né? Para que você se localize e aproveite a sua própria experiência, seus próprios conhecimentos, para colocá-los em determinada foco, né? Porque a gente tem tantas coisas que a gente não sabe, tem tanta gente dizendo tanta coisa, e ele dá um mapa, ok? Nada mais do que isso, não pede que você acredite, não criou nenhuma restrição. É uma coisa racional, lógico, e oferece esse caminho de você se compreender e compreender a sua realidade, o jogo, né? O jogo virtual que a gente está jogando aqui, e, portanto, ser mais feliz, né? Ter mais êxito na sua vida, porque você entende melhor. É diferente de você cair no meio de um jogo sem conhecer as regras. Então, é isso que ele vem fazendo. Ele faz isso hoje de uma forma praticamente gratuita, né? Cobrindo custos. Ele vai pelo mundo, tem sido convidado. Eu trouxe o Tom aqui no Brasil em agosto do ano passado, e eu tive que agendar 1 ano antes, e quando ele veio aqui, a próxima agenda seria só 2 anos para frente. Então, assim, está super concorrido. Agora, com o Covid, acabou destruindo a agenda, né? Então, como é que isso vai ser? Mas esse é o Tom Campbell, ok? Nossa, muito legal. Aí ele fez, então, essa teoria, que tem em 3 livros, né? 1, 2 e 3, que é My Big Talk, que foi o que você acabou traduzindo junto com o seu colega. É isso? Exatamente. Deixa até eu mostrar. Perdoe o sumiço, mas eu não pensei nisso, né? Esse é o original dele. Está aqui. Foi esse que ele me mandou, autografado. Que chique. Eu usei para fazer a tradução, né? A partir do original. E ele está em português agora, está em 3 livros, que é a forma mais fácil. Nos Estados Unidos tem as 2 versões, mas isto aqui é muito grosso, né, desse jeito, desajeitado, e ele acaba, às vezes, danificando, quebrando a lombada. E aqui eu só lancei ele como 3 livros mesmo, porque ele é muito mais que você lancear. Além do que, a pessoa pode comprar o primeiro livro, achar que não é a praia dela e não comprar os outros também. Né? Sim. E além de estar impresso, agora também está digital disponível na Amazon. Okay? O e-book também está na Amazon. Muito bom. E, então, o que teria a ver a consciência e essa realidade virtual? Assim? Então, isso é uma coisa muito bacana por conta dele não ser uma pessoa, vamos dizer, quadrada, né? No sentido de, como ele teve essas experiências lá atrás, quando ele estava estudando, e onde ele tirou resultados práticos, que a pessoa, o físico ou o cientista normal, ele está dentro do establishment, né? Que é o status quo, as coisas como são, e isso é tudo totalmente materialista, ok? Mas como ele acabou tendo essa experiência com a consciência lá no início, ele não se fechou para ela, ele acabou ficando aberto. Por quê? Porque ele viu resultados práticos. Por exemplo, um que salvou a vida dele, né? Porque ele, imagina o cara ter que, antigamente, ele é daquela época que eu também peguei um pouco, onde você tinha que furar cartão e não existia como interagir por tela e teclado. Você tinha cartões perfurados para o computador lia os cartões e soltava uma lista impressa. E aí, as moças que digitavam aquilo lá eram digitadoras, elas perfuravam os cartões e faziam um monte de erro. Então, até você conseguir ter um programa funcionando do jeito que você queria, você tinha que procurar um monte de erro ali. Sem falar os erros da sua própria programação, que aí quando começava a funcionar, você tinha que descobrir. Então é uma coisa muito prática e direta, quer dizer, é inegável. Se ele consegue descobrir erros, ele tanto conseguia descobrir os dele, que ele ia tão bem que todo mundo vinha pedir ajuda para ele. E o que ele fazia? Ele recorria, entrava em estado meditativo, analisava o programa e respondia para as pessoas, olha, o erro é aqui. As pessoas nem queriam saber, obviamente, de onde ele estava tirando aquilo. Só ficavam felizes que ele resolvia os problemas delas, né? Agora, é um resultado muito sólido. Não dá para negar uma coisa dessa, entendeu? Então, você não pode negar nem para você, e os outros podem até não querer saber como você faz, mas também se interessam pelo resultado. Então, mesmo que você seja
contra, você acaba descobrindo. E isso acabou abrindo a mente dele para... ele se perguntou, como cientista, se eu ignorava que existe um estado da consciência que me permite fazer esse tipo de coisa, que outros estados existirão dos quais eu possa retirar resultados práticos e úteis, né? Cientificamente comprovado, porque não resta dúvida, quando você consegue resolver um problema de computador, que você está tratando com algo sólido, não é no sentido figurado, né? Não é algo que você está imaginando, você está resolvendo o problema. Então, isso é um caminho que acabou levando ele para se aprofundar na consciência e tentar descobrir um pouco mais do que é isso. E consciência é uma coisa assim, é um assunto que dá para ficar falando horas a fio sobre o que é consciência e o que não é consciência, né? O que a gente acha, o que a gente interpreta. Para a maior parte das pessoas, a gente nem para, né? A gente se identifica com o pensamento, né? Às vezes, se identifica com a mente, que é o que está pensando, mas não se toca muito. A parte da consciência, que a maioria das pessoas percebe assim, ou eu estou dormindo, ou eu estou consciente, né? Sinônimo de acordado. Agora, acordado não significa que você está desperto, né? Também Sim. Desperto no sentido de que você percebe que é consciência, você percebe a consciência que né? É um pouco mais profundo. Então, você perceber, o primeiro estágio é você perceber que pensa, né? Estou desperto, estou acordado, estou pensando, né? Pensamento. Então, você se identifica com o seu corpo, com os seus pensamentos, né? E você não percebe que você é aquilo que está observando tudo isso. O seu corpo, a sua mente, os seus pensamentos são uma ferramenta da sua consciência. A sua consciência é algo anterior, mais profundo. E é Sim, perfeito. Né? Agora, se a pessoa é religiosa, pode chamar aqui a sua alma, né? Pode chamar de qualquer coisa, mas é aquilo que te dá consciência da realidade. Okay? E ele acabou aí e vendo que isso era fundamental, né? Porque isso, só para dar uma explicação super rápida, como é que ele percebe isso? Ele começou a perceber que o que ele fazia com consciência, quando ele estava focado naquilo que ele realmente era, como, por exemplo, esse exemplo do resolver os problemas de computador, tinha impacto na realidade aparentemente física. Então, o problema de computador estava aqui. Ele ia lá e conseguia resolver. Isso para dar um exemplo super simples, né? Então, agora, se ele tentasse aqui fazer qualquer coisa, martelar um prego na parede, o que você imaginar que você possa fazer solidamente, com a parte, criar algum equipamento, seja lá o que for, você não consegue afetar a sua consciência, aquilo que está na sua consciência do outro lado, com nada material. Então, isso evidencia que a consciência é fundamental e todo o resto aqui é derivado. Ok? Isso é apenas um exemplo simples. Ele fez muitas outras experiências. Então, a conclusão dele é que esta realidade é derivada de uma outra maior e mais profunda, ok? Na qual nós somos parte, nós somos seres multidimensionais, nós somos consciência, estamos participando nesta realidade aqui, virtual e digital, gerada pela consciência, e nós somos co-criadores, porque todos nós, consciência, interagimos entre nós e com a realidade fundamental, criando este ambiente. Então, o ambiente fundamental, ele é anterior a este, né? E é totalmente consciência. Então, tudo que a gente percebe é informação gerada na consciência, ok? Então, é fundamental, realmente. Não vai ser em 5 minutos que você... Aqui a gente está tentando dar uma pincelada, né? Sim. Mas é mais ou menos por aí. Não sei se responde a sua pergunta, mas... Sim, sim. Quando eu comecei a meditar, foi quando eu comecei a fazer vídeo, porque eu achei fantástico. Falei, nossa, é fantástico meditar, né? Então, eu preciso falar para as pessoas fazerem isso também. E muda toda a vida, porque começo a ter até consciência sobre minhas crenças. É como se pegasse o controle remoto, né? A gente pegasse o controle remoto de volta. Exatamente, exatamente. A gente está com o controle remoto meio que largado, né? Parece que qualquer um que apertar o botão, você explode, né? Por assim dizer. Então, sim. Mas, assim, a gente cede o comando a todo e qualquer outro, menos mantê-lo conosco mesmo. E é um caminho, você muito bem colocou, né? Adorei a sua figura de linguagem aí,
você está retomando o controle. E isso não acontece, não é que a pessoa chega, senta, medita 5 minutos, e aí agora não, agora eu tenho controle de mim mesmo. É um processo, né? Evolução, né? Expansão da consciência, tudo é um processo, né? Então, assim, você começa e requer alguma dedicação da sua parte. Mas, assim, o problema é que, o problema, por dizer, né, a vantagem é que tem tantos benefícios que mesmo que você não fizesse completamente e conseguisse, seja lá o que for que você imagine conseguir, os benefícios são tantos, né? São tantos que as empresas recomendam, né? Hoje em dia, você criaram um termo lá que chama mindfulness, né? Que é presença, né? De alguma forma chique e elegante, para dizer um método, porque assim, até as empresas, vamos dizer, os RHs, coisa e tal, dependendo da evolução da empresa, né? Recomenda esse tipo de coisa porque percebe o benefício para a pessoa do funcionário e para a eficiência dele na vida profissional dele. Então, se imagina, se isso afeta positivamente a sua vida profissional, imagina que isso afeta a sua vida pessoal, né, também. Então, assim, existem levantamentos estatísticos de que se você medita regularmente, baixa a sua pressão, você consegue ter uma pressão equilibrada, né? Você consegue ter a mente mais clara, né? Tem um monte de benefícios para a saúde, né? Ainda que você não conseguisse fazer mais nada, né? Então, assim, não é tempo perdido, é investimento em você. Tá? É o caminho, né? É recomendado, inclusive, pelo Tom, ele desmistifica isso completamente, não tem nada a ver com religião, né? No máximo, se você quiser chamar isso de religiosidade, porque você está buscando conhecer mais de você mesmo, mas assim, é algo para você, ponto. Né? Perfeito. Isso é enorme. Inclusive, conhecer mais de você mesmo, né? Sim, perfeito. E tem alguma coisa a ver com o filme Matrix? Olha, é uma chamada perfeita, né? Porque isso é uma coisa que facilita bastante a compreensão pelas pessoas. Hoje em dia, é como o Tom diz, né? Você pegar pessoas como Einstein da vida, que era uma cabeça fantástica, que tinha noções fantásticas, mas ele não tinha, na época dele, ferramentas para chegar a compreender e descrever a realidade de uma forma que a gente tem hoje e que fica fácil para nós. Não tinha, para ele era impossível porque ele não tinha essas ferramentas, né? Então, na época do Einstein, não existiam computadores, né? Muito menos tela, simulação, nada digital. Né? Ele estava trabalhando com papel e lápis, e régua de cálculo, e tentando imaginar uma solução, uma grande teoria de tudo que explicasse a realidade, mas sem acesso a determinadas coisas que a gente tem hoje. E ele percebeu, né? Ele tentava criar essa teoria de tudo, não conseguiu apenas criar da relatividade, que é parcial de uma parte da realidade, a realidade maior, altas velocidades, grandes distâncias, né? Grandes corpos, grandes massas, né? Estrelas, galáxias. E não vale para o nosso dia a dia, muito menos vale para o mundo microscópico, onde existe outra teoria da qual ele colaborou muito também, que é a teoria quântica, que descreve o mundo microscópico, mas também não descreve a realidade maior. Então, assim, são teorias parciais que cobrem as coisas. E as pessoas, principalmente quando entrou a questão da física quântica, perceberam que o observador consciente, né, ele tinha um impacto no resultado das experiências. Isso, para eles, era terrível. Eles queriam que a realidade fosse material e objetiva. Agora, o Einstein era uma pessoa com uma cabeça gigante, né? E ele via que aquilo tinha. Mais que ele gostasse ou desgostasse, ele não podia negar que aquilo existia e tinha uma influência. E ele não conseguia dizer qual era. Bom, com a evolução da tecnologia, e hoje fica fácil porque nós não somos nenhum Einstein, mas todos nós assistimos o filme Matrix, por exemplo. Né? A gente consegue, tem um computador, já jogou um videogame, né? Hoje em dia não precisa nem de computador, um console, um celular. Né? Você sabe que o videogame é uma realidade programada, né? Artificial, onde um ambiente onde você pode tomar decisões por um personagem, perseguir caminhos diferentes, né? Fazer escolhas lá dentro, seja lá qual for o tipo de videogame, é sobre isso que trata. E aí você começa a fazer associação com a sua realidade. Então, o filme Matrix é um grande despertador para as pessoas perceberem que a realidade pode ser virtual e digital. E a gente nem está percebendo, porque é uma realidade imersiva. É disso que o filme trata. Então, as pessoas estão lá deitadas numa cuba, conectadas pela cabeça,
vamos ver, aparentemente dormindo, como se estivesse sonhando com aquela realidade que está sendo alimentada por um computador para a mente dela. Ela acha aquela realidade natural e normal para ela, ok? Alguns mais satisfeitos, outros menos satisfeitos, exatamente como nós estamos aqui, né? Sim. E aí, alguns muito insatisfeitos acabam buscando e descobrindo que existe uma realidade maior, fundamental, que está gerando aquela realidade, que estão todos adormecidos e vivendo ali de uma forma imersiva. Então, até aí, a metáfora é perfeita, porque ela descreve muito da nossa própria realidade. E chama a atenção nossa para esse assunto, né? Desperta o interesse das pessoas para esse assunto. Então, hoje fica fácil explicar para alguém, porque você tem um filme como Matrix, tem vários outros. Tem o Substituto, Sim. Bruce Willis, que é muito interessante. Tem o Avatar, que é aquele povo que vai para Sim. o planeta lá e entra no corpo dos habitantes do planeta. Então, tem muitos filmes interessantes, mas o Matrix ele é fundamental porque ele descreve muito próximo de como a coisa são. Agora, que ninguém fique com medo, porque o Matrix, o cara imaginou que a fonte daquela realidade era um computador, e que a realidade era comandada por máquinas, por programas, e que as pessoas estavam sendo escravizadas, né? Era uma espécie de teoria da conspiração, né? A teoria da conspiração é um negócio negativo e tenta usar o medo das pessoas para manipular. Não é esse o caso. Né? Foi uma obra de ficção, e por coincidência ou não, claro, né? Ela descreve muito da realidade como é, mas toda essa parte, ela morre, porque esquece essa parte das máquinas e da malevolência da fonte mecânica, né? Mas todo o restante é um cenário muito próximo da realidade. Nós somos consciências interligadas em uma rede de consciência. Essa consciência maior, que é a fonte de tudo que é, e que alguns chamariam, eventualmente, Deus, mas é uma palavra bastante queimada, né? Já traz muitas denominações, os velhinhos de barba, apontando seus pecados, esse tipo de coisa. Então, não é isso absolutamente. Então, consciência, a consciência maior é fundamental, ela é como se fosse uma grande internet, e nós somos consciência, parte dessa consciência interligada. Quando alguém fala, estamos todos interligados, estamos, mas dificilmente a pessoa entende a profundidade do que está dizendo. Somos consciência e estamos nadando no mar, numa internet de consciência, acessando fluxos de informações que nos permitem, no caso dessa realidade, que é uma entre muitas, porque é um multiverso de realidades virtuais, como alguns suspeitam, né? Então, estamos aqui vivendo nessa realidade. Então, assim, nesse aspecto, o filme Matrix é excelente. Agora, o que muda para nós? Não, isso aqui não é real. Então, porque é uma simulação? Não, mais real do que isso é impossível. Você está mergulhado numa realidade da qual você decidiu participar para crescer e aprender e se desenvolver em conjunto aqui nessa realidade interativa. Você não veio aqui por acidente nem contra a vontade, você não é escravo. Né? E aí, você participa dessa experiência interativa, que é um ambiente criado ideal para que você possa ter essa interatividade com os outros, perceber o resultado das suas ações, das suas decisões, e aprender e tomar decisões melhores daqui para frente. É uma das características do jogo. Então, esse jogo é fundamental, ele roda numa consciência, não é num computador. É claro que uma consciência, funcionando com informação e sendo digital, ela funciona em parte parecendo como funciona um computador. Mas nós não estamos no computador de uma raça alienígena, de uma raça do futuro, que está nos mantendo presos aqui para se divertir à nossa custa. Não é o caso, ok? Sim. Nós somos parte da criação desse ambiente. Nós co-criamos, como muitas vezes dizem, este ambiente, né, com as nossas próprias decisões, com nossos próprios aprendizados. Né? Então, tem tudo a ver com Matrix, com a parte conceitual e não com aquela parte clínica. Tá? Eu gostei muito que você falou de observador, né? Tem aquela experiência, né, da dupla fenda, eu acho fantástica. Você quer falar? O que seria ser o observador? Então, bom, você, no caso do experimento da dupla fenda, que é o experimento chave, que já foi feito de várias formas diferentes, porque eles não gostam do resultado, então eles ficam fazendo de um outro, tentando procurar um resultado que seja mais do gosto. Porque todo cientista materialista, ele tem uma crença, que a realidade é material. E
A física quântica mostra, é a principal coisa da física quântica, que a realidade não é material, Sim. é informacional, probabilística, né? É estatística, e depende da consciência do observador. Porque não adianta você pôr, vamos dizer, se você puser um cachorro, ou um macaco, ou um peixe para observar a experiência da dupla fenda, ele também tem algum grau de consciência, mas não o suficiente para registrar como memória e entender o que está se passando, ok? Sim, então, ok. quando a gente fala de observador consciente, é isso aí. Só que o físico quântico radical, materialista, ele vai negar isso até a morte. Ele acha que isso está acontecendo, é uma impressão errônea nossa, porque a gente ainda não entendeu completamente o fenômeno do experimento da dupla fenda. E a verdade é realmente, ele também não entendeu o experimento da dupla fenda. Sim. A consciência está envolvida, e quando você registra o resultado, né, o que você tem no experimento da dupla fenda é aquela possibilidade de as partículas supostamente materiais passarem por duas fendas diferentes e bater num anteparo final. E elas poderiam se comportar. Se fosse matéria, você dispara uma partícula, ou ela passa por um buraco, ou ela passa por outro e bate lá. Então, se tem duas linhas retas aqui na frente no anteparo, vai ter duas linhas retas lá atrás, na marcação onde as partículas bateram. Isso era o que se esperava. Para surpresa deles, na verdade, forma um padrão de interferência que demonstra que aquilo é uma onda, que ele explica como sendo uma onda de probabilidade. Então, a partícula, mesmo que você atire de uma em uma, ela não vai como partícula, ela vai como onda de probabilidade. Aquela onda passa de uma partícula, passa pelos dois buracos, interfere a onda de uma partícula com a outra. Estou explicando assim para ficar bem absurdo o comportamento da partícula material. Ela interfere e forma um padrão de onda, que é como se você jogasse duas pedras na água e forma um padrão de interferência, onde em alguns lugares uma onda reforça a outra, em outros lugares uma onda enfraquece a outra. Então, tem aquela ondulação onde pontos mais fortes, pontos mais fracos. Em vez de duas tiras lá atrás, forma um padrão ondulado de intensidade de incidências na placa. Então, agora, aí eles já ficaram horrorizados. Bom, isso aqui não é matéria, mas se comporta como onda, tá? E aí, ele descobriu que se ele olhasse e verificasse em qual buraco estava passando, em qual fenda, quando ele verifica, olha, passou por uma fenda, aí a partícula fica séria e se comporta como partícula. Ela deixa de ser aquela onda de probabilidade que você observou o resultado e bate lá no fundo e forma o padrão de matéria. Então, se você estiver observando o resultado e por onde ela passou, ela se comporta bem como matéria, para te atender a sua necessidade de cientista materialista. Mas, se você vira as costas, ela volta a se comportar como onda. Por virar as costas, quer dizer, parou de medir por onde passou. Então, é bem simples, é isso. Tem vários tipos, mas é isso. E ele, no fundo, ele desmorona a ideia do materialismo de que as coisas, se são materiais, se comportam como material. E não se comportam como onda. E muito menos se comportam de um jeito ou de outro, se você estiver olhando ou não. Aí, você demonstra que se tem um observador consciente, muda o comportamento. Agora, não é que você está... porque você quer que aquilo se comporte como onda e ele está se comportando. Não. O entendimento disso é o seguinte: a realidade é tida como material. É assim que ela está especificada. São as leis da física que estão programadas na realidade. Só que, antigamente, ninguém olhava a partícula. Não tinha microscópio, não tinha experimento de dupla fenda, não existiam nem os físicos. Há 200 anos, 300 anos atrás, não existiam físicos como existem hoje, nem os equipamentos. Então, a gente foi chegando num grau de precisão, onde foi ampliando o que a gente consegue enxergar e medir da realidade, mesmo que não enxergue diretamente, e aí chegou num ponto onde termina a resolução da tela virtual, né, do holograma, né, e aí, naquele ponto, ela não planejou, vamos dizer, ela não precisava se comportar de forma alguma, porque ninguém ia olhar naquele nível, ok? Agora, quando você está olhando, então, você está numa zona onde, se você mede, se comporta de um jeito para demonstrar a realidade como material. Vamos dizer, você está no limite do funcionamento do sistema como ele existe. Tá?
E é isso que a dupla fenda faz por nós. Okay? É uma das maiores evidências de que a realidade é virtual. Porque numa realidade virtual, a física digital, ela não tem nenhum problema em explicar isso, porque aquilo é informação. Então, a informação é probabilística. E se alguém vai olhar lá, ela responde de um jeito que está programado. E se alguém olha, ela continua sem mostrar. Então, ela só mostra para você, tipo, eu estou olhando para frente. Então, lá atrás não precisaria estar renderizado um programa de... Agora, todos nós, vocês estão vendo aquela parede. Se eu viro, mas não sei se ninguém estivesse vendo, quando eu viro para a parede, é que ela se renderiza para mim. Né? Então, quando eu estou olhando para a coisa, eu não estou vendo, ela está lá em potencial. Ela só passa em definitivo na física digital quando é renderizado pontualmente pela sua necessidade de visualizar. Perfeito. Eu falo expandir a consciência seria acreditar em tudo isso e testar. Né? Primeiro testar para depois você ver que realmente é real. Por exemplo, na nossa vida aqui, então, sendo observador, né? O que iria facilitar na nossa vida? Então, entender isso tudo, né? Porque a gente está jogando, é a mesma coisa que ser jogado. Imagina, vamos pegar um jogo simples de futebol. Imagina que alguém nunca viu, você põe uma camiseta de um time e joga lá no meio do campo e fala, joga aí. Né? O cara não sabe o que é jogo, não sabe o que é bola, não sabe o que é camiseta, não sabe o que é time, não sabe o que é gol. Né? Você compreender mais da realidade te ajuda, por quê? Porque você não vai sair batendo cabeça e ter que aprender. Você estuda as regras, alguém te explica, né? Você pratica antes e depois você vai lá e joga e você vai ter uma chance de jogar melhor e participar e não ser xingado pela torcida inteira. Mas a torcida pouco interessa para você, interessa o seu próprio desempenho e a sua prática das coisas. Né? Então, compreender vai resultar. E uma das coisas, por exemplo, né? Se você assume que a realidade é digital, que você é consciência, da mesma consciência fundamental com a qual você colabora para criar essa realidade, e você percebe isso, veja, eu não estou falando em acreditar, né? Vamos falar. Você precisa experimentar, você precisa compreender e ver que os dados que você publica tragam realidade para isso que você está pensando. Se você constata essa realidade, você sabe, é diferente de você crer, né? Você não precisa criar, a realidade é virtual, tá? Agora, você tem um desconhecimento. Se você tiver experiências que te mostrem isso, você vai ter um entendimento de que aquilo tem fundamento, ok? Mas vamos assumir, você quer saber qual é o benefício, né? Então, um deles, direto, se você é consciência, você é parte do que gera esta realidade e é parte do que gera este personagem, mas você não é um personagem. O corpo é como um veículo, que você dirige, você vai lá, dirige, você fica chateado, você toma um prejuízo se você bater com aquele veículo, mas se você sobrevive, o veículo foi, um dia você pega outro veículo e dirige de novo. Né? Então, quando você não é o veículo, você está apenas utilizando o veículo, não quer dizer que você vai fazer mau uso e desperdiçar à toa, mas você perde o medo. O que é a principal atraso na vida das pessoas, como eu percebo hoje, ok? É o medo. O medo é uma das coisas que mais nos atrasa a vida e que acaba gerando todas as crenças. No fundamento de cada crença que a gente tem está o medo, ok? E o medo principal que o ser humano tem, na verdade, os outros medos são todos derivados. O medo da mudança, do crescimento, no fundo, é tudo um medo da morte, daquilo que você é hoje. Então, o medo da morte está sempre presente, mesmo que a gente não perceba. E se você consegue constatar que você é muito mais do que isso é apenas uma situação transitória, e útil, interessante, fantástica, maravilhosa, pode ser qualquer coisa para você, mas é uma experiência temporária. Você é um tipo de ser que pode ter várias dessas experiências, não apenas uma. Então, você está no fundamento. Então, eu costumo dizer, simplificando, que o principal benefício, a meu ver, é que você compreende essa situação em que morte não é o oposto de vida. Vida é o que você é o tempo todo. Aqui você tem uma entrada no pacote de experiência, como o Tom Campbell chama, e morte é a saída desse pacote temporário de experiência, do qual você pode ter vários. Então, medo da morte se foi, medo da mudança se foi,
E aí você vasculhando a sua vida, quantos outros medos derivados você tenha, você pode eliminar. Então, a sua qualidade de vida melhora da água para o vinho a partir do momento que você constate isso. E você Sim. pode experimentar certas coisas meditando. Você vai perceber que você é mais do que os seus pensamentos, vai perceber que você é mais do que o seu corpo, né? Você vai talvez se perceber em outras situações que você consegue acessar como o ser que você é, né? E são evidências para você de que você não é apenas isso. Então, assim, para terminar de forma cachapante, essa aqui é, sem dúvida, a principal constatação. Agora, outra constatação também que facilita a vida é que a realidade ela é percepção, ok? Sim. Cada um percebe do seu jeito, com seus filtros, através das suas crenças, que eu costumo chamar como se fossem lentes, né? As suas lentes são coloridas com as suas crenças, né? Com as suas ideias de vida, né? E, na verdade, é uma programação autoprogramada que a gente faz que nos limita. E você pode ir limpando tudo isso e viver a vida de uma forma mais profunda, muito melhor qualidade, né? Aproveitá-la muito melhor, saber que é você que está pondo o rótulo nas coisas de boas ou ruins, por uma programação que você tem, e você passa a ter muito mais paz, muito mais tranquilidade a partir de um crescimento. Agora, veja, não é um estalo, não é que vai vir alguém com a varinha de condão na sua testa, transformar isso do dia para a noite. É uma busca, é um autotreinamento, é uma experimentação própria, né? Entrar em contato com o ser que você é e perceber mais disso, né? É todo um caminho. É claro que um mapa como o do Tom é fantástico. O outro efeito que existe nisso é visão ampla, né? O Tom fala que ele está tentando transmitir para as pessoas é uma visão mais ampla. Então, assim, você está no meio da floresta, aquele monte de folha, de galho, você nem sabe onde começa uma árvore e termina outra. Essa, geralmente, é a nossa vida diária, né? Isso é uma metáfora, associe isso com os seus problemas. Agora, quando você chega, sobe no topo de uma árvore, sobe no topo de uma montanha e dá aquela olhada de cima, você entende o terreno, você descobre as direções que são úteis para você e você descobre que os seus problemas não são tão grandes quanto parecem daquela distância. Sim. Então, essa visão ampla que você adquire compreendendo a realidade maior, que o Tom explica, de uma forma racional para você, como um mapa para você experimentar, só essa visão ampla, né, já dá um descolamento e o tamanho dos seus problemas para você diminui. E a sua vida já melhora com isso. Então, assim, tem N aspectos, né, que pode até discutir eventualmente em outros bate-papos. Assim, eu queria transmitir os principais de uma forma breve. Mas se deixar, eu falo o resto do dia. Pois é, não acaba mais, né? É muita coisa. E é interessantíssimo. E tudo isso que você falou, eu acabo falando mesmo. Em terapia, a gente usa muito uma frase assim, e o que de pior vai acontecer? Né? Aí a pessoa encontra uma resposta, e o que de pior vai acontecer? E o que de pior vai acontecer? Normalmente, ou a pessoa chega na morte, ou ela chega lá no fim e fala, nada, né? Só essas duas são as respostas finais. E esse medo da morte, quando você percebe que você é uma consciência, né? Que eu falo que é uma consciência, não é esse corpo, você perde esse medo, né? Da morte, e a gente nem leva essa vida assim tão a sério, assim, né? E aí fica muito mais leve. Fica leve, fica tranquila, fica em paz. Está aqui para ter experiências, né? Para a gente sentir, ter percepção. Até eu sou hipnoterapeuta, né? No curso de hipnose, é muito legal quando virou também uma chavinha, né? Que a pessoa ela pode assim beber uma água e falar que é um suco de laranja. Ou seja, tá tudo aqui. Entendeu? Tá tudo na nossa mente. Ela pode beber e ter certeza que é um suco de laranja isso. Sentir até os gominhos. Larissa, veja, uma das coisas que mais Victor traz, por exemplo, eu antes, né, vamos dizer, de ter um entendimento completo mais de Victor, eu já estava na trilha aí por alguns anos e estava estudando também PNL, que tem tudo a ver com hipnose. Sim. Não deixa de ser. Nós estamos falando de reprogramação da mente. Por quê? Porque os cientistas perceberam desse lado, né, pessoal, que a mente funciona como se fosse um computador. Então, ela aceita programas, na verdade, ela se autoprograma com coisas que são prejudiciais a ela, e quando você está fazendo uma auto-hipnose ou um trabalho com PNL,
você está desfazendo o mal feito que aquela programação ruim está fazendo para você. Então, veja, mesmo sem perceber, esses cientistas estão falando disso como se fosse o cérebro uma coisa material e não a consciência que abriga todas as possibilidades, mas eles já estão percebendo que a gente funciona, né, de uma forma como se fossem programas. E pior é isso. Pior é que a maioria dos programas ruins que nos atrapalham somos nós mesmos que implantamos. Sim. Você tem um grau de liberdade quando é criança grande aqui. Você não vem com esses programas ruins colocados na sua cabeça. Eles são colocados ao longo do tempo e você os aceita, porque eles estão vindo de fora como treinamento, e de um certo ponto para frente você começa a empilhar programas ruins ali. E todo esse esforço que você faz quando está tratando alguém com hipnose ou alguém que está tratando com PNL, está tentando desencavar e desentulhar aquele lixo que foi programado por você mesmo ou por terceiros que você aceitou, né, para liberar a sua vida. E o My Big Toe dá um conceito totalmente novo para toda essa parte, porque assim, você consegue entender por que um cientista está falando de programar a mente, porque no fundo são programas mesmo. Né? Você está lidando com informação, você veio com determinados programas básicos para poder viver aqui e entulhou um monte de programas ruins da sua própria autoria e dos quais você, às vezes, precisa de ajuda, né? Porque às vezes você está tão afundado que é interessante buscar uma ajuda. Quando você chegar num determinado grau de limpeza dessa programação, de compreensão, você percebe que você mesmo pode se desprogramar de determinadas coisas. Mas precisa primeiro uma ajuda para limpar, porque às vezes você precisa que alguém te dê a mão para te puxar do buraco. Né? E isso é super útil e super válido, porque My Big Toe endossa, a hipnose endossa a PNL, porque é tudo programação. Né? É tudo programação. Eu falo, a gente consegue, porque a minha consciência, a minha percepção é da pessoa, né? Ela pode ir lá sozinha, ela pode ir lá vasculhar as crenças, mas se ela precisar de ajuda, tem um terapeuta que pega na mão e vai. Mas a pessoa é dela, né? É a consciência dela, então ela tem todo o direito. Mas o que passa é que as pessoas às vezes nem sabem como fazer isso. É por isso que é importante a ajuda. Né? Dependendo você está, você começa com uma ajuda. Vai lá, busca, tira. Por exemplo, a pessoa não pode sair de casa porque tem medo de estar fora. A pessoa não pode entrar no elevador porque tem medo de lugar fechado. A pessoa não pode estar num lugar alto ou não pode entrar na água, porque, né, tem várias coisas. Né? Ok? Mas assim, então, a pessoa precisa de uma ajuda. Ok? E aí ela começa a perceber como aquilo funciona, entender, começa a crescer, começa a expandir. E chega um ponto que a pessoa consegue, provavelmente, dar conta por si mesma, por entender o mecanismo. Ela vai lá e estuda um hipnotismo, estuda uma PNL, ela sabe que ela pode fazer autolimpeza e por aí. Agora, a pessoa que está lá afundada, ela precisa de uma ajuda para começar a ampliar esse horizonte e para tirar algumas barreiras que estão talvez prejudicando de tal forma que ela nem consegue começar, né? Sim. A ajuda que a pessoa achar que precisa é bem-vinda. Agora, a pessoa consegue crescer, chegar a um ponto onde ela consegue se autoajudar e, de repente, passar a ajudar os outros pelo domínio que ela tiver dessas ferramentas. Sim. E sobre as crenças, né? Tem muita parte aí da ciência que tem crenças, né? E eu tinha até comentado com você que a gente estava conversando antes, que, por exemplo, eu fiz mestrado, então trabalhei bastante com estatística, né? E lá a gente fazia exercícios que, por exemplo, assim, a gente tinha um banco de dados e aí a gente escolhia uma estatística e usava, então analisava os dados com essa estatística, dava que não tinha relação, por exemplo. Aí a gente usava um outro tipo de estatística com os mesmos dados e falava que tinha relação, né? Então, até a ciência acaba tendo muita crença, né? Pois como eu te disse, a ciência ela tem um ponto de vista, por exemplo, um que é principal, materialista, né? Na sua maioria, né? Não é 100%, mas vamos dizer, se não for 90% é baixo, é muito mais que 90%, ok? Então, isso é uma crença e é um preconceito, né? Que leva a ciência a muitos erros em função de ter isso. Se ela fosse aberta e admitisse possibilidades, ela estudava e tirava conclusões depois. E não antes. Toda conclusão que você tira antes, sem dados, ela é ruim para você. Né?
Sim. E essa questão da estatística, a estatística é uma coisa, vou até, se você me permitir, dar um exemplo que eu Sim. até comentei com você antes, que eu acho que é útil para as pessoas. Eu, Aham. em função da minha vida profissional, dei muito treinamento baseado em estatística, estudei muito, dei muito treinamento. E acabei, né, me aprofundando mais do que o normal, quando você só estuda, porque você, para explicar, tem que entender mais. E um Sim. exemplo que davam constantemente, que me deram, que eu acabei usando muito, é um exemplo de como a estatística pode ser mal usada, então, muito cuidado. Né? A gente está em épocas de Covid, tem gente usando estatística de todo jeito, a gente sabe que muitos deles, a maioria, não são em benefício das pessoas. É para deixá-las Sim. mais assustadas e mais manipuladas. Mas nem vamos entrar nessa seara. Então, a estatística mostrando que ela pode ser mal utilizada. Então, a gente sempre falava com as pessoas, olha, nós vamos ensinar como testar, experimentar com dados e tirar conclusões. Agora, atenção, essas ferramentas não substituem o uso do cérebro. O cérebro não está dispensado, era o que a gente dizia. E a gente dava um exemplo para justificar isso, que é o que eu vou passar aqui. Na época da Segunda Guerra Mundial, os estatísticos, os cientistas observaram que houve um decréscimo da população de cegonhas na Europa enorme. Então, tinham dados mostrando que a quantidade das cegonhas diminuiu, ok? E que durante a guerra, ok? E que durante a guerra o número de nascimento de crianças também diminuiu terrivelmente. Porque era uma época de medo, de luta, de explosões. Sim. Bom, aí você pega e conclui, você usa um teste de correlação e conclui que existe uma correlação de 95% entre a redução da quantidade de cegonha e da redução de quantidade de nascimentos. Existe 90% de correlação. Então, é quase certeza que uma coisa tem a ver com a outra. Então, os que não usarem o cérebro vão poder concluir, olha, está provado que a cegonha é que traz os bebês, porque quando as cegonhas diminuíram, os bebês pararam de chegar. Então, assim, isso mostra como a estatística pode ser mal utilizada. Porque você pode tirar essa conclusão porque ela mostra que existe correlação. Agora, você precisa entender que existe um outro fato, que é a guerra, que exterminou no processo muitas cegonhas também, né? E assustou, as espantou da região, e elas sumiram, né? Baixaram em quantidade, assim como as pessoas na época não se animavam a ter filhos, faziam o que podiam para evitar no meio daquele conflito de ter filhos. Então, a guerra é um terceiro fator que tem 100% de correlação com esses dois, e que os dois estão correlacionados por conta desse terceiro, ok? Então, o cérebro não está dispensado. Então, a estatística, como é que ela pode ser mal usada? O cara quer dizer que, olha, não, quer convencer as pessoas, de uma forma ridícula, que são cegonhas, ok? Então, eu vou mostrar a estatística dizendo que tem 90% falando, olha, cegonhas trazem um bebê, né? Ou eu posso mostrar que a guerra reduziu as cegonhas e reduziu os bebês se eu estiver tentando mostrar uma realidade mais próxima da real, ok? Então, estatística é tema delicado. O universo é estatístico. Agora, se você fizer mau uso da interpretação por erro ou por maldade para induzir os outros a erro e a ações específicas que te interessem, realmente é uma coisa terrível. Então, muito cuidado com isso, porque você acaba conseguindo provar o que você quiser. Né? Você arrumar os números de tal forma, você apresenta eles e mostra a conclusão que te interessa. Ok? Sim, perfeito. Amei. Olha, tá dando nosso tempo já, acredita? E então, né, para quem for assistir o nosso vídeo, assim, ó, escute tudo, né? O Mário, nossa, fantástico, tudo isso que ele falou, eu acho incrível. Teste, né, na vida de vocês, né? E porque assim, aí que vocês vão ter a experiência para saber. Né? Não tem como a gente passar a experiência para vocês, é de cada um a experiência. A gente pode passar sugestões, né? Passar Sugestões, né? Discutir frases, tem no site lá, constantemente eu compartilho algumas frases interessantes, alguma explicação colateral, que sejam úteis para as pessoas, e realmente eu recebo muito feedback disso, mas assim, como dizem sobre os livros de autoajuda, né? Tem muita gente que critica, mas eu acho os livros de autoajuda ótimos. O problema dos livros não são os livros de autoajuda, são o fato das pessoas não aproveitarem o que acharam úteis neles e não aplicarem para a sua própria... Aplicar.
Se você não aplica, não experimenta, não põe em prática alguma coisa, não serve para nada. É como se ler um romance, né? É legal para passar o tempo, é útil, né? Mas onde que está a utilidade disso? Em melhorar a qualidade da sua vida. Experimente, pratique, aproveite o que você achar que for válido e descarte o que você achar que não é válido. Não estamos falando aqui, como você bem disse, e como o Tom diz isso 10 vezes, foi uma das coisas que me fez apaixonar pelo livro dele, ele começa lá na introdução dizendo, olha, não estou aqui para você acreditar em nada, não estou fundando uma religião nova. Estou te dando um mapa bruto para você experimentar por você mesmo e chegar à sua própria conclusão. Inclusive, por isso que ele pôs o nome de Minha Grande Teoria de Tudo. Ele falou, olha, é minha, para você legal. um mapa, ok? Você desenvolve a sua própria prática, valida o que for útil para você, e aí você desenvolve a sua grande teoria de tudo. Eu achei essa frase muito interessante. E ele repete isso ao longo do livro. Olha, não acredite, de vez em quando a gente se distrai, porque ele está falando coisas muito bacanas, muito úteis. Você, nossa, ele falou, lembre-se, não é para acreditar no que eu estou dizendo. Não vai acrescentar mais uma pilha de crenças sobre a que você já tem. Né? Experimente por você mesmo. Sim. E fala um pouquinho do seu Instagram, sua página é fantástica, né? Tem muita coisa, o e-book, nossa, legal. Incrível. Então, assim, a gente começou com a tradução, eu já abri uma página na época no Facebook, isso aí em janeiro de 2014. Quando eu entrei em contato com ele no fim do ano, em 2013, ele me autorizou a traduzir, né? Depois entrou aquele colega que eu citei, e a gente abriu a página para começar uma divulgação. Então, depois em seguida, abri o canal no YouTube, comecei a pôr alguns vídeos com legenda dele, e depois, como o processo de legenda é muito ruim, à medida que eu comecei a entender das ideias dele, eu comecei a falar e reproduzir as ideias dele para transmitir em português, porque é mais fácil eu explicar do que eu criar, sabe? Você, para fazer 1 hora de legenda, você leva 1 semana, é impressionante. Nossa, Para fazer direito, né? No tradutor automático vai sair qualquer coisa. Então, daí fomos evoluindo. E agora, quando eu estava para trazê-lo no ano passado, para fazer o evento aqui, eu acabei criando um Instagram também. Então, a nossa página, que existe lá com vários artigos úteis e materiais para download, inclusive um e-book, ela é www.mybigtoe.com.br. É MYBIGTOE, tá? mybigtoe.com.br. Então, tem artigos binarais, que a gente chegou a falar aqui, que ajudam a meditar, para baixar. Sim. Tem o e-book, que dá uma ideia geral dos benefícios do conteúdo do MyBigToe rápido, né? En passant, mas é muito bom. A doutora Mabel Cristina acabou fazendo uma abertura do e-book para nós, a introdução. Ficou muito bom esse e-book, tá? E tem os livros dele para comprar, se quiser, os livros físicos, e tem, como eu disse, também tem e-book. Né? Sim. Agora, no nosso Instagram, principalmente, @mybigtoecampbell. Não, mybigtoecampbell. @mybigtoecampbell. A gente passa constantemente vídeos, tem muitos vídeos ali no GTV. Né, sim. E a gente vai provavelmente compartilhar e vamos estar divulgando também esses vídeos que estamos fazendo aqui. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade, pelo papo, foi muito bacana. Eu verifiquei, né, quando vinha te conhecer pelo seu perfil também, os temas que você tratava, achei interessantíssimo, achei que tinha liga, né? Sim. Muito bom o papo, eu agradeço muito a oportunidade. Fico à disposição, em função de perguntas que eventualmente surjam, ou de outros temas que você queira aproveitar para esclarecer, para a gente fazer outros vídeos. Fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos pela paciência de nos assistir. Eu que agradeço, viu? Esse assunto é muito incrível e a gente consegue, assim, conversar com poucas pessoas, né? Um assunto mais complexo, eu digo, né? Mas muito legal, amei esse vídeo e dá para expandir bastante a nossa consciência, expandir o nosso universo, né? Isso. E assim, isso se trata, né? Expandir a consciência é você abri-la de tal sorte, entre outras coisas, né? Que você consiga perceber mais opções para a sua vida. Você consegue perceber mais oportunidades, mais do que você é. Né? Isso é um pouco... Expandir a consciência é um tema que dá um bate-papo sozinho, né? Talvez você possa fazer isso. Mas um dos grandes benefícios, né? É crescer, é perceber mais da realidade, das opções, das oportunidades,
e do que elas realmente são, de forma que elas não te atormentem tanto, te atormentem menos, ou que sejam mais agradáveis. Okay? Sim, Então, é perfeito. muito bacana. Inclusive, tanto é difícil a gente ter esse tipo de conversa, encontrar pessoas que tratem desse assunto. Uma das coisas que eu fiz e que foi muito positiva é todos os leitores que se interessam, eu criei um grupo no WhatsApp, e quem é leitor de My Editor é a única exigência que tenha começado a ler, eu permito acesso ao grupo, e aí lá pode trocar ideias com outras pessoas que estão interessadas nisso também, e eu faço esclarecimentos para dúvidas que surgem ali, porque realmente isso é uma coisa que é interessante. Você lê, foi o primeiro problema que eu tive. Eu conhecia a ver os vídeos dele, e eu queria conversar com as pessoas, ninguém entendia, ninguém sabia, ninguém conhecia. Eu falei, não, peraí, preciso disponibilizar isso para as pessoas, porque é uma coisa fantástica. Sim. E aí eu vou ter com quem falar também a respeito disso. Que máximo, gostei. Muito bom. Então, pessoal, também vão conhecer a página dele, tem, nossa, muito conteúdo fantástico. Então, ó, muito obrigada, Mário. Quem sabe a gente marca mais uma aí, porque tem assunto que não acaba mais, né? A hora que você quiser, é só avisar, a gente convida. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo, obrigado pela Prazer oportunidade. é meu. Tudo de bom E para você. até. Obrigada, até mais, Mário. Até mais.